Ela fugiu quando percebeu que estava se apaixonando. O duque cavalgou sob tempestades. Eu não vou deixar você ir. O vento uivava em Storm Ridge, uma propriedade que parecia esconder segredos entre suas colinas altas e o céu sempre cinzento. Era um lugar feito para quem gostava da solidão, da quietude e das tempestades que chegavam sem aviso, mudando tudo num piscar de olhos. Hannah Fletcher, com seus 25 anos e uma vida inteira de experiência em se manter discreta, chegou ao portão principal numa carruagem que sacolejava mais do que o normal. O cansaço pesava em seus ossos, cada músculo do corpo reclamava da longa viagem, mas sua mente estava afiada, focada na nova posição que a esperava. Mais um trabalho, mais um lar temporário, onde ela seria uma sombra, uma voz gentil para as crianças, mas nunca realmente vista. Ela era filha de um clérigo, acostumada a não ter uma voz forte, a ter que controlar cada emoção para sobreviver. Apaixonar-se por um patrão? Isso seria a ruína certa, o escândalo que perseguiria uma governanta para sempre, tirando qualquer chance de um futuro digno. Não, ela não cometeria esse erro. O Duque de Windermere seria apenas um nome em um contrato, um homem sério e recluso, como diziam as poucas fofocas que chegavam a seus ouvidos. Nada mais. Um refúgio seguro de sua própria vida desordenada, onde o coração não tinha permissão para se intrometer de jeito nenhum. O céu, que já estava pesado com nuvens de chumbo, escureceu de repente, como se uma mão gigante tivesse virado a página do dia para a noite. Um vento forte fez as árvores dançarem de um lado para o outro com uma fúria crescente, e Ana soube, com um arrepio na espinha, uma das famosas e violentas tempestades de Storm Ridge estava chegando. Ela se apressou pelo pátio de pedras lisas, ajeitando seu chapéu que teimava em voar com as rajadas frias e úmidas. Tinha que chegar logo à porta da frente, mas a chuva não esperou por sua pressa. Começou com gotas grandes e pesadas, que logo viraram uma cortina d'água gelada e impiedosa, chicoteando seu rosto e seus cabelos. Ana tentou correr mais rápido, mas o chão molhado era traiçoeiro. Seus sapatos escorregaram, e sua mala, aquela que ela mais prezava, escorregou de sua mão frágil e já dormente de frio. Caiu com um baque surdo na pedra, e o fecho velho, gasto pelo tempo e pelas muitas viagens, se abriu com um estalo. Seus livros, seus preciosos tesouros, que ela guardava com tanto carinho e que eram sua única fuga da realidade, rolaram para fora, suas páginas macias ameaçadas pela água que já se acumulava em pequenos riachos pelo pátio. Um pânico gelado a atingiu, mais forte que o vento. Não os livros. Ela não podia perdê-los. Eram sua única companhia, sua janela para outros mundos, sua alma. Ajoelhada na chuva, com os cabelos grudados no rosto e as roupas ensopadas, Ana começou a recolher os volumes um por um, suas mãos tremendo de frio e desespero. Tentava protegê-los com o próprio corpo, curvando-se sobre eles como se fossem filhos. A cada livro salvo, um suspiro de alívio, mas a cada gota que caía sobre os outros, uma pontada no coração. Ela estava tão concentrada naquela tarefa urgente, tão imersa no caos molhado e barulhento da tempestade, que não percebeu quando uma sombra alta e imponente se materializou na porta principal da mansão. Uma figura masculina de ombros largos e postura firme, que a observava em silêncio, como se ela fosse uma pintura inesperada, enquanto a tempestade rugia ao redor dela, anunciando o início de algo que ela jamais poderia ter imaginado. A chuva que açoitava o pátio era uma cortina gelada, mas o frio que Ana Fletcher sentia era mais profundo, um pânico que gelava seus ossos enquanto seus livros escorregavam para longe de seus dedos dormentes. Ela mal notou quando a sombra na porta da mansão se moveu, ganhando forma, transformando-se em uma presença imensa que parecia ter se materializado da própria tempestade. De repente, um corpo forte pairou sobre ela. Ana ergueu o rosto, seus olhos arregalados de surpresa, e o ar pareceu sumir de seus pulmões. Ele estava ali, o Duque de Windermere, alto e poderoso, com a chuva escorrendo por seus cabelos escuros e encharcando os ombros largos de seu casaco. Seus olhos, de um tom profundo e misterioso, a fitavam com uma intensidade
que a fez prender a respiração. O rosto dele, marcado por uma cicatriz fina perto do olho, era sério, quase assustador em sua quietude. Mas havia algo mais em seu olhar, algo que não era apenas surpresa, mas uma espécie de reconhecimento silencioso, quase faminto, que a deixou sem ar. Aquele homem parecia carregar o peso de um mundo inteiro, um nobre que se escondia de tudo, e a frieza em sua expressão falava de batalhas antigas e dores guardadas. Antes que Ana pudesse sequer pensar em se levantar, em pedir desculpas por sua desordem, ele se abaixou. Seus movimentos eram rápidos e precisos, sem hesitação. Um braço forte envolveu suas costas, o outro suas pernas, e Ana se viu erguida do chão molhado, como se não pesasse nada. Um grito silencioso ficou preso em sua garganta. Ela estava nos braços dele. Completamente. O choque foi avassalador. O corpo dele era duro e quente, um contraste gritante com o frio que a dominava segundos antes. Ela sentiu o tecido grosso de seu casaco contra sua bochecha, o cheiro limpo de chuva e algo mais, algo masculino e terroso que a fez girar a cabeça, procurando ar. Seus próprios braços, sem querer, se apertaram em volta do pescoço dele, apenas para se segurar, para não cair. Mas não era apenas o medo da queda que a fazia tremer. Era a proximidade. A pele dela parecia queimar onde tocava a dele, e o calor que subia do corpo do Duque não era apenas físico. Era um calor estranho, elétrico, que a fez sentir os pelos dos braços se eriçarem. Seu coração começou a bater descontroladamente. Um tambor furioso contra suas costelas, e ela teve certeza de que ele podia sentir cada batida descompassada. Dominic não disse uma palavra. Apenas a segurava firme, seus olhos ainda fixos nela, enquanto ele dava o primeiro passo em direção à porta da mansão. A visão dele a carregando sob a chuva forte, seus livros espalhados no chão, era humilhante, mas ao mesmo tempo, estranhamente, protetora. Ana se sentiu pequena e indefesa, mas nunca em sua vida alguém a havia segurado com tanta força, com tanta posse. A sensação era aterrorizante e fascinante em igual medida. O medo de se entregar, de se deixar levar por aquela sensação proibida, era quase tão grande quanto o fascínio que a invadia. Os poucos passos até a porta pareceram uma viagem longa, cheia de uma tensão silenciosa que preenchia o ar entre eles. Finalmente, eles estavam dentro, no hall amplo e iluminado. O Duque a abaixou com cuidado, mas seus olhos não a deixaram, continuando a prender os dela. Por um instante, Ana pensou que ele a beijaria. A ideia, tão absurda quanto perigosa, fez seu rosto corar. Seus lábios estavam entreabertos, sua respiração presa. Então ele a soltou, e o calor de seu corpo se foi, deixando Ana com um frio ainda maior. Com um gesto firme, ele chamou uma mulher mais velha, de rosto sério, que rapidamente se aproximou. "Cuidem dela, Sra. Davis." A voz do Duque era baixa, rouca, mas carregada de uma autoridade inegável. "Certifiquem-se de que esteja quente e seca, e que seus pertences sejam recolhidos." Ele mal olhou para a governanta, seus olhos voltando para Ana, demorando-se em seu rosto molhado e em seus lábios ligeiramente trêmulos. Havia algo ali, um brilho que Ana não conseguiu decifrar, algo que ia além da simples preocupação de um patrão com sua nova empregada. Era um calor estranho, quase possessivo, que a fez estremecer. Ele a observou partir, seguindo Sra. Davis para longe do hall, e Ana sentiu o peso do olhar dele em suas costas, um olhar que parecia dizer muito mais do que a ocasião permitia. Aquele não era um olhar de estranho. Era como se ele já a conhecesse, como se a estivesse esperando. A semente da dúvida, daquela sensação de que algo não estava certo, algo demais, começou a brotar em seu coração já confuso. Storm Ridge era um lugar vasto e silencioso, onde os corredores pareciam se esticar por quilômetros, e as janelas mostravam apenas a paisagem cinzenta e as árvores balançando. Não havia muitos sorrisos por ali, e Ana logo percebeu que a mansão era como o próprio Duque, grande, imponente e cheia de uma quietude que quase doía. Era um lugar para quem gostava de ficar só, e ela, uma governanta acostumada à discrição, não via problema nisso.
Depois daquele encontro estranho e elétrico no pátio, Ana se instalou em seu pequeno quarto, arrumando seus poucos pertences. Seus livros, felizmente, tinham sido salvos e agora repousavam na estante simples, um lembrete silencioso daquele momento em que o Duque de Windermere a ergueu em seus braços. Ela tentava não pensar muito nisso, mas a sensação do calor dele, da força de seus braços, permanecia em sua pele. Um calor que não sumia mesmo depois de um banho quente e das roupas secas. As sobrinhas do Duque, duas meninas com olhos grandes e curiosos, eram seu foco principal. Elas eram quietas, um pouco tímidas no começo, mas Ana, com sua gentileza e paciência, conseguiu que elas começassem a confiar nela. Elas gostavam de ouvir as histórias que Ana contava e de desenhar nos cadernos que ela trouxe. Com as crianças, Ana se sentia segura, em seu elemento. Os encontros com o Duque, no entanto, eram diferentes. Aconteciam na sala de jantar, durante as refeições que eram servidas com um silêncio quase assustador. Ou nos corredores, quando ele passava por ela com uma formalidade impecável. Ele sempre a cumprimentava com um aceno de cabeça ou uma palavra baixa, e ela respondia com a mesma educação, mantendo os olhos baixos, como mandava o bom senso de uma governanta. Mas havia algo mais. Sempre que ele se aproximava, mesmo que fosse apenas para sentar à mesa ou para passar por ela no corredor, Ana sentia um arrepio. Não era um arrepio de frio, mas um tremor que começava em sua barriga e subia por todo o corpo. Seu coração parecia ter vontade própria, disparando como um cavalo em corrida. Ela segurava a respiração, tentando se controlar, para que ninguém percebesse o turbilhão que a invadia. Os olhos dele. Os olhos do Duque. Mesmo que ele tentasse esconder, mesmo que sua expressão fosse sempre séria e reservada, havia momentos em que o olhar dele se demorava em Ana, apenas um segundo a mais do que o necessário. Um segundo que parecia uma eternidade, um olhar que parecia ver através dela, que a tocava de uma forma que ninguém nunca havia feito. Era um olhar que queimava, que prometia perigo e excitação, e Ana se sentia ao mesmo tempo atraída e apavorada. Ela tentava a todo custo ignorar aquele magnetismo inegável. Focava em suas obrigações, nas lições das meninas, nos livros que a esperavam. Repetia para si mesma as lições de sua vida. Manter as emoções sob controle. Nunca deixar o coração falar mais alto que a razão. Ela sabia exatamente o que acontecia com uma governanta que se deixava levar pelos sentimentos por um patrão. Escândalo, demissão, a ruína de sua reputação, a perda de qualquer chance de um futuro. Não havia volta depois disso. Aquela proximidade, aquele olhar do Duque, era um veneno doce, uma tentação que ela não podia se dar ao luxo de provar. Cada vez que ele estava perto, Ana sentia o coração disparar, e um pânico silencioso a invadia. Ela tinha que fugir daqueles sentimentos, tinha que se proteger. Mas como fugir de algo que parecia ter nascido dentro dela, algo que a puxava para o Duque com uma força que ela não conseguia entender? Ela só podia lutar a cada dia, a cada encontro, para manter a muralha que havia construído em volta de seu coração. Uma muralha que ele, sem dizer uma palavra, parecia capaz de derrubar com apenas um olhar. Ana logo pegou o ritmo em Storm Ridge. As manhãs começavam com as lições das sobrinhas do Duque, que agora a chamavam de Senhorita Ana, com uma doçura que aquecia seu coração. Ela era boa no que fazia, paciente e firme, e as meninas, antes tão quietas, começavam a se abrir, a rir mais, a fazer perguntas sobre o mundo fora daquelas paredes. Ana gostava de lhes contar histórias, de ler em voz alta sobre lugares distantes e heróis corajosos, e via nos olhos delas o mesmo brilho que sentia ao abrir um livro. Era um pequeno refúgio, um lugar onde ela podia ser útil, importante, sem a ameaça do que sentia perto do Duque. Enquanto Ana se dedicava às crianças, Dominic Hawke, o Duque de Windermere, passava seus dias em seus aposentos ou no grande escritório. Ele lia documentos, assinava papéis, dava ordens aos empregados. Mas muitas vezes, seus olhos se desviavam da pilha de correspondências para a janela. De lá, ele podia ver o jardim, o pátio e, às vezes, um vislumbre de Ana.
Ele a observava de longe, sem que ela soubesse. Via como ela se movia com uma leveza inesperada para uma governanta, como seu vestido simples de algodão parecia ganhar vida com seus passos. Via a forma como ela se curvava para falar com as meninas, a paciência infinita em seu rosto, o sorriso que era raro, mas que, quando aparecia, iluminava tudo ao redor. Ele notava como ela gesticulava suavemente enquanto explicava algo, a paixão em seus olhos quando as crianças acertavam uma lição ou liam uma frase difícil. Ela não era apenas competente, ela era gentil, e isso era algo que ele não via em Stormridge há muito tempo. Dominique, por sua vez, continuava a lutar contra os fantasmas que o perseguiam. As noites eram longas, cheias de pesadelos que o deixavam acordado, suado, com um grito preso na garganta. Ele se levantava antes do sol, andando pelos corredores frios da mansão, sentindo o peso de tudo que havia perdido, de tudo que acreditava ter destruído. Ele se convencia de que era um homem quebrado, que trazia desgraça a qualquer um que se aproximasse demais. O amor não era para ele. Mas então ele via Ana. Ela não o olhava com medo como muitas mulheres faziam. Não o via com pena como outras. Ela o via com uma quietude que o intrigava, uma espécie de desafio silencioso que fazia algo nele se agitar. E ele a desejava. Desejava a paz que ela parecia trazer, a luz que ela acendia naquele lugar tão escuro. Mas o desejo vinha acompanhado de um medo gelado. O medo de que ele a destruiria, assim como tudo o mais em sua vida. Pequenas coisas começaram a acontecer, coisas que Ana notava, mas não conseguia explicar. Uma noite fria, depois de uma longa sessão de leitura para as meninas, ela encontrou uma xícara de chá quente e um biscoito em sua mesa de estudos. Ninguém a havia visto entrar no quarto, e a governanta-chefe, Sra. Davis, era conhecida por ser rigorosa e não por pequenos mimos. Outra vez ela comentou sobre um livro antigo que não conseguia encontrar na biblioteca, e no dia seguinte, o volume estava sobre sua mesa, aberto na página que ela havia mencionado. Ana se perguntava: quem havia deixado o chá? Quem havia encontrado o livro? Eram atos de gentileza que não combinavam com a imagem fria e reclusa do Duque, mas também não pareciam ser de nenhum dos outros empregados. A atenção era estranhamente pessoal, quase íntima. Ela sentia um calor sutil quando essas coisas aconteciam, um calor que era tanto agradável quanto assustador. Ele a estava observando? Ou era apenas o acaso? A ideia de que ele prestava tanta atenção nela, uma mera governanta, a deixava confusa. Aqueles pequenos gestos, tão fora do comum para um patrão, plantavam uma semente de dúvida em seu coração. Uma semente que sussurrava que algo a mais estava acontecendo ali. Algo que ela ainda não conseguia decifrar. Ana continuava sua rotina com as sobrinhas, mas a cada dia, o ar em Stormridge parecia ficar mais pesado, mais carregado de algo que ela não conseguia ignorar. Os pequenos gestos do Duque, o chá quente, o livro encontrado, eram como faíscas que acendiam uma fogueira perigosa dentro dela. Ela tentava se convencer de que era imaginação, que ele era apenas um homem atencioso, mas seu coração sabia a verdade. Certa tarde, Ana estava na grande sala de estudos mostrando um mapa mundi antigo para as meninas, explicando sobre países distantes e oceanos vastos. O sol fraco de inverno entrava pelas janelas, iluminando as partículas de poeira no ar. As meninas estavam fascinadas, apontando para os desenhos de navios e monstros marinhos. Ana se inclinava sobre a mesa, o dedo traçando rotas imaginárias. De repente, uma sombra se projetou sobre o mapa. Ana congelou. Não precisou olhar para saber quem era. O ar ao seu redor pareceu ficar mais denso, mais quente, e o cheiro limpo e masculino do Duque a envolveu, fazendo-a sentir um arrepio que não tinha nada a ver com o frio. É um mapa fascinante, não é, senhorita Fletcher? A voz do Duque, baixa e rouca, vibrou perto de sua orelha. Ele estava tão próximo que Ana podia sentir o calor de seu corpo, quase tocando suas costas. Sua respiração ficou presa na garganta. Ela podia sentir os olhos dele em sua nuca, e a sensação a fez prender a respiração, a ponto de quase doer.
Ela se virou, devagar, e se viu cara a cara com Dominique. Ele estava perto demais. Perto o suficiente para que ela pudesse ver a cor exata de seus olhos escuros, que pareciam ainda mais intensos àquela distância. A cicatriz fina perto do olho dele parecia mais proeminente, dando-lhe um ar perigoso e atraente. As meninas alheias à atenção apenas olhavam de um adulto para o outro curiosas. Sim, Excelência, Ana conseguiu dizer, sua voz um sussurro. As meninas estavam aprendendo sobre geografia. Ele não respondeu imediatamente. Apenas a observou, e aquele olhar, que durava um segundo a mais do que deveria, parecia penetrar sua alma. Era um olhar que tirava o fôlego, que prometia perigo e uma emoção que ela não podia nomear. Ela sentiu seu rosto corar, e seu coração começou a bater tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Vejo que elas estão muito interessadas, ele disse finalmente, mas seus olhos não se desviavam dos dela. Ele estendeu uma mão para o mapa e o movimento o trouxe ainda mais perto. O braço dele roçou levemente o dela e um choque elétrico percorreu o corpo de Ana. Era um toque acidental, quase imperceptível, mas pareceu acender cada nervo em sua pele. Ela recuou 1 milímetro, quase sem querer, sentindo-se uma tola por reagir daquele jeito. A senhorita é uma boa professora, ele continuou, a voz ainda baixa, quase um murmúrio. Elas nunca se concentraram tanto. O elogio deveria ter sido apenas isso, um elogio. Mas a forma como ele disse, o olhar que a acompanhava, a fez sentir uma mistura de medo e um fascínio estranho. Era como se ele soubesse exatamente o efeito que causava nela, e usasse isso com uma calma assustadora. Ela sentiu o controle dele, não um controle cruel, mas uma presença tão forte que a deixava sem ar, sem chão. Ana sentiu um pânico crescer dentro dela. Isso era errado. Tudo isso era perigoso demais. Seu coração disparava, sua respiração estava ofegante, e ela sentia que não conseguiria mais respirar perto dele sem que seu corpo inteiro atraísse. A atração era tão palpável, tão forte, que doía. A mente de Ana começou a gritar. Fuga! Essa era a única palavra que ecoava em sua cabeça. Ela tinha que fugir dessa emoção proibida. Tinha que se afastar dele antes que fosse tarde demais. Antes que ela se perdesse. Antes que arriscasse tudo que havia construído com tanto custo. Ela não podia se apaixonar, não por ele, não por um patrão. A ruína era certa. Ela precisava sair dali, daquela proximidade sufocante. Se me permite, Excelência, Ana conseguiu dizer, sua voz ainda um pouco trêmula. Acho que as meninas precisam de um pequeno descanso antes de continuarmos, e eu tenho algumas notas a organizar. Ela pegou o mapa, apressada, tentando se afastar da mesa de Dominique, daquela tensão elétrica que a consumia. Ele não a impediu, mas seus olhos a seguiram a cada movimento, um brilho de algo não dito em seu rosto sério. Enquanto Ana se apressava para fora da sala, as costas viradas para o Duque, a ideia de fuga, antes apenas um pensamento distante, começou a se formar como uma decisão em sua mente. Ela tinha que ir embora. Não importava para onde, não importava como. Ela só sabia que tinha que se proteger, tinha que fugir do que sentia, e mais ainda, do que ele podia sentir por ela. O perigo da proximidade era grande demais, e o medo de se entregar a ele era maior do que qualquer outra coisa. A quietude de Storm Ridge, que antes parecia um refúgio seguro, agora pesava sobre Ana como um silêncio cheio de perguntas. Depois daquele encontro na sala de estudos, com o Duque tão perto que ela podia sentir o calor dele, Dominic havia se tornado ainda mais recluso. Ele aparecia nas refeições, sério e calado, e depois sumia como uma sombra que se mistura às paredes antigas da mansão. Ana tentava ignorar, tentava se convencer de que era melhor assim, que a distância era o que a salvaria. Mas era difícil. Ela o via às vezes caminhando sozinho pelos jardins, mesmo sob o vento frio. Seus ombros largos pareciam carregar um peso invisível. De longe, Ana notava a forma como ele se movia, com uma rigidez que não era de arrogância, mas de dor guardada. Havia uma cicatriz fina perto de seu olho, que ela já tinha notado, um traço pálido que falava de um passado de luta, de perigo.
Mas não eram apenas as marcas visíveis que contavam a história dele. Era o jeito dele, o olhar distante, a forma como seu rosto, quase sempre sem emoção, de repente se apertava, como se uma lembrança dolorosa o atingisse. Uma manhã, Anna estava ajudando a Sra. Davis, a governanta-chefe, a arrumar alguns livros antigos na biblioteca. A Sra. Davis era uma mulher idosa, com o rosto marcado pelo tempo e pelos anos de serviço fiel à família Rock. Ela falava pouco, mas seus olhos viam tudo. Enquanto Anna a ajudava, a governanta deixou escapar um suspiro, olhando para um retrato do avô de Dominic. "O Duque não é como o avô dele, senhorita Anna", ela disse, a voz baixa, quase um murmúrio. "Ele era tão cheio de vida antes da guerra. Depois, bem, a guerra tira muito mais do que apenas um braço ou uma perna. Tira a alma da gente." Anna sentiu um aperto no peito. Ele esteve na guerra por muito tempo?" A Sra. Davis balançou a cabeça. Sim, voltou diferente. E depois a noiva dele, Lady Honoria. O casamento foi rompido antes mesmo de acontecer. Ele nunca mais foi o mesmo. Acha que traz desgraça a quem se aproxima. Por isso vive assim, recluso. Acha que está protegendo as pessoas do que ele é. As palavras da Sra. Davis ecoaram na mente de Anna. A guerra, o casamento desfeito, a crença de que trazia desgraça. Tudo se encaixava no que ela via, a tristeza profunda nos olhos dele, a raiva contida que às vezes passava por seu rosto como uma sombra, a forma como ele se isolava. Ele não era apenas um patrão frio, era um homem ferido, um homem quebrado, que carregava um fardo pesado demais para uma pessoa. Anna sentiu uma onda de compaixão a invadir. Era uma emoção perigosa, ela sabia. Compaixão levava a entender, a perdoar, a se importar. E se importar com o Duque era a última coisa que ela podia fazer. Mas ela não conseguia evitar. A cada vez que o via, em seus passeios solitários, em seus momentos de silêncio, ela não via mais apenas o Duque de Windermere, o homem poderoso e assustador. Ela via Dominic, o homem que havia sofrido, que tinha pesadelos que o deixavam acordado nas madrugadas frias de Stormridge. Ela sentia a melancolia dele, quase como se fosse sua própria. E essa sensação a assustava mais do que qualquer outra coisa, porque a compaixão era a porta de entrada para sentimentos ainda mais profundos, sentimentos que ela havia prometido a si mesma nunca sentir por um homem em sua posição. Quanto mais ela o via como um homem quebrado, mais forte era o desejo de curá-lo, de alcançá-lo, de fazê-lo sorrir. E esse desejo, tão intenso e proibido, era um perigo para seu coração. Ela não podia se permitir sentir isso. Não podia. Mas o olhar triste do Duque, que parecia pedir por algo que ele mesmo não sabia nomear, a chamava com uma força que ela mal conseguia resistir. A quietude da noite em Stormridge era sempre profunda, mas para Anna Fletcher ela raramente trazia descanso. Seu sono era leve, e os pesadelos, velhos conhecidos, muitas vezes vinham visitá-la. Naquela noite, ela se viu de volta a um tempo sombrio, não de sua própria ruína, mas da ruína de uma jovem que ela conhecera, uma governanta chamada Elizabeth. No sonho, Elizabeth chorava, o rosto inchado e os olhos vazios, enquanto os sussurros cruéis da sociedade a perseguiam, sua reputação destruída por um envolvimento proibido com o filho de seu patrão. A imagem da caixa de papelão, com os poucos pertences de Elizabeth jogada na rua, era vívida. O medo, o desespero de não ter para onde ir, de não ter nome, de não ter futuro. Anna acordou com um arrepio, o coração batendo forte no peito. Sentou-se na cama, abraçando os joelhos, tentando afastar as imagens terríveis. Aquilo não era apenas um sonho. Era um lembrete cruel do que acontecia quando uma governanta esquecia seu lugar, quando permitia que sentimentos bobos e proibidos tomassem conta. Sua própria vida, desde que seu pai faleceu e ela precisou trabalhar, era uma lição constante de sobrevivência. Ela não tinha família para apoiá-la, não tinha dote, não tinha nada além de sua reputação impecável e sua capacidade de ensinar. Se perdesse isso, estaria perdida para sempre. Não. Ela sussurrou para o quarto escuro, as mãos apertadas. Eu não vou cometer esse erro. Eu não posso. Não com o Duque,
não com ninguém. Ela reafirmou para si mesma a necessidade de manter-se intocável, de proteger seu coração a qualquer custo. O Duque era seu patrão, e ela, sua empregada. Não havia espaço para mais nada. Ela precisava ser uma muralha contra qualquer sentimento que tentasse invadir sua alma. Na manhã seguinte, Ana se forçou a mergulhar na rotina com ainda mais afinco. Era a única forma de afastar os pensamentos perigosos que o Duque, com seus olhares e sua presença, plantava em sua mente. Depois das aulas com as meninas, ela foi para a biblioteca, a pedido da Sra. Davis para ajudar a catalogar alguns livros antigos que estavam empoeirados em uma estante esquecida. Era uma tarefa monótona, mas Ana gostava do cheiro de papel velho e da quietude do lugar. Ela tirava os livros um por um, limpava a poeira e os colocava de volta no lugar certo. Em meio a volumes grossos de história e filosofia, seus dedos roçaram um livro pequeno, de capa de couro desbotada, com o título Poemas para o Coração Jovem. Era um livro infantil, um tanto fora do lugar ali. Curiosa, Ana o puxou. Ao abri-lo, um pedaço de papel fino escorregou de suas páginas e caiu no chão. Ana se abaixou para pegá-lo. Não era uma carta, nem um bilhete. Era um pequeno desenho feito a lápis, um esboço rápido de uma rua movimentada de Londres, com uma criança sentada nos degraus de uma escadaria e uma figura feminina, de costas, curvada sobre ela, parecendo cuidá-la, e no canto inferior, uma data. Outubro de 1809. Ana sentiu o ar sair de seus pulmões. Outubro de 1809. Londres. Naquele mês, naquele ano, ela estava em Londres, trabalhando para a família Caldwell. E sim, houve um dia em que a pequena Emily Caldwell ficou doente de repente, com febre no meio da rua, e Ana a segurou nos braços, sentada nos degraus de uma loja, esperando por ajuda. A imagem do desenho era quase idêntica à sua memória daquele dia. Mas o que aquilo significava? Por que o Duque teria um desenho tão específico, datado de um momento tão pessoal de sua vida e de um lugar tão distante de Stormridge? Ela se lembrava claramente de que sua contratação havia sido por recomendação da Sra. Albright, sua última patroa. Não havia nenhuma menção a um encontro prévio, a um conhecimento do Duque sobre sua vida em Londres. Ana sentiu um frio percorrer sua espinha, um frio que não tinha nada a ver com a corrente de ar da biblioteca. O desenho, tão inocente, parecia gritar uma verdade oculta. Ele a conhecia. Não era uma recomendação comum. Ele a havia visto, naquele dia em Londres, e por alguma razão guardava uma lembrança daquele momento. A semente da mentira que a vinha incomodando desde o primeiro dia floresceu em uma certeza assustadora. A atitude dele, a atenção que ele lhe dedicava, os pequenos gestos, tudo fazia sentido agora, mas de uma forma que a deixava ainda mais perturbada. Aquele homem não a tinha contratado por acaso. Ele a havia procurado. E a ideia de que ele a desejava mesmo antes de conhecê-la formalmente era uma verdade perigosa que ameaçava desmoronar todas as suas defesas. A quietude da manhã, em Stormridge, foi quebrada por uma agitação incomum. Ana estava no jardim de inverno com as meninas, lendo sobre flores raras, quando ouviu o som de uma carruagem chegando ao pátio. Não era o carro de entregas, nem uma visita esperada. Era uma carruagem elegante, de cor escura e com brasões polidos, que parou com um floreio dramático, indicando uma presença importante. A Sra. Davis, que geralmente era um rochedo de calma, parecia tensa ao apressar-se para a porta principal. Ana sentiu um calafrio, uma sensação de que algo estava prestes a mudar, e não para melhor. Ela levou as meninas de volta ao salão, sentindo que era melhor não ser vista, mas a curiosidade a puxava. Então, ela a viu. A mulher que entrou no hall era a própria imagem da alta sociedade, com um vestido de seda que farfalhava a cada passo e um chapéu adornado com penas que parecia desafiar a gravidade. Seus cabelos, de um tom dourado claro, estavam perfeitamente arrumados, e seu rosto, embora bonito,
Carregava uma expressão de quem estava acostumada a ter tudo. Era Lady Honoria. Ana sabia o nome pela Sra. Davies, a antiga noiva do duque, aquela cujo casamento havia sido desfeito. Lady Honoria parecia ver Stormridge como seu próprio domínio. Ela passou os olhos pelo hall com um ar de avaliação, como se estivesse verificando se tudo ainda estava em seu devido lugar. Seus olhos claros, que eram tão frios quanto os de Dominic, eram intensos, pararam em Ana, que tentava se misturar à sombra de uma cortina. Um olhar rápido, cheio de desdém, avaliou o vestido simples de Ana, sua postura discreta, sua mera existência, e depois a descartou, como se ela fosse um móvel sem importância. Dominic apareceu no topo da escadaria, sua expressão mais dura e fechada do que Ana jamais o vira. Havia uma tensão em seus ombros, um endurecimento em sua mandíbula que falava de um aborrecimento profundo. Mas, ao mesmo tempo, Ana percebeu uma pontada de algo mais, uma ferida antiga que parecia ter sido reaberta. Dominic, meu caro, Lady Honoria disse, sua voz um pouco aguda, mas carregada de uma falsa doçura que fez Ana se encolher. Ela subiu os poucos degraus com uma graça calculada, estendendo uma mão enluvada que o duque mal tocou. Você está tão recluso. Pensei que seria meu dever vir verificar se ainda estava em uma única peça. Seus olhos voltaram para Ana, que agora se sentia um alvo, mesmo sem ter se movido. E vejo que você tem companhias bastante interessantes. Uma governanta tão jovem e visível. A palavra visível foi dita com um tom que a fez soar como uma ofensa, uma mancha na reputação da casa. Dominic apertou os lábios, seus olhos escuros fixos em Honoria, mas Ana sentiu o peso de suas palavras. Senhorita Fletcher é a preceptora de minhas sobrinhas, Honoria. Sua competência é inquestionável. A voz do duque era fria como gelo, mas havia uma proteção sutil nela que Ana não esperava e que a fez sentir um estranho calor em meio ao frio. Lady Honoria riu, um som seco e sem humor. Competência, claro, mas a reputação de uma casa, meu caro, é como um delicado vaso de porcelana. Um toque errado e tudo se quebra, especialmente com certas histórias do passado que insistem em se arrastar para o presente. Ela fez uma pausa, e seus olhos voltaram para Dominic, cheios de uma ameaça velada. Nosso contrato, afinal, foi rompido por sua decisão, não pela minha. Há cláusulas, Dominic, coisas que, se expostas, poderiam ser bastante inconvenientes para todos, para você, para sua casa e para qualquer um que esteja sob seu teto. Ana sentiu o sangue gelar. Ela não sabia do que Lady Honoria estava falando, mas a ameaça era clara e parecia envolver o passado de Dominic e, de alguma forma, agora a ela. A mulher não estava apenas fazendo uma visita, estava marcando território, reafirmando um poder que Ana nem sabia que existia. O rosto de Dominic ficou ainda mais pálido, e seus olhos se estreitaram. A raiva, antes contida, agora parecia ferver sob sua pele. Honoria, ele disse, sua voz tão baixa que Ana mal a ouviu, eu sugiro que você se lembre de seu lugar e do meu. Mas Lady Honoria não se intimidou. Ela deu um passo para trás com um sorriso cruel. Oh, eu me lembro perfeitamente, meu caro, e você também deveria. Pense bem antes de tomar decisões impulsivas. Algumas coisas não podem ser desfeitas. Ela lançou um último olhar de desprezo a Ana, como se a estivesse avaliando como um problema a ser removido, e então se virou, deixando o hall com a mesma arrogância com que havia chegado. A porta da carruagem bateu, e o som dos cavalos se afastando foi o único barulho no silêncio pesado que se seguiu. Dominic permaneceu em pé na escadaria, o rosto uma máscara de fúria e dor. Ele não olhou para Ana, nem para as meninas que observavam tudo, escondidas. A presença de Lady Honoria o abalou profundamente, e Ana podia sentir isso no ar. Uma frieza que não era apenas do lado de fora, mas de dentro dele. Ele se virou e subiu as escadas, sem dizer uma palavra, sem um único olhar. Seu corpo parecia mais rígido, sua expressão mais distante do que nunca. Ana sentiu uma pontada de dor no peito. O duque, que antes parecia lutar contra seus próprios demônios, agora parecia ter sido empurrado para um abismo ainda mais profundo.
A frieza que o envolvia era quase palpável, e Ana sabia que a sombra de Lady Honoria havia caído pesadamente sobre Stormridge e sobre o coração já atormentado de Dominique. E, de alguma forma, ela sentia que aquela sombra também a alcançaria. A presença de Lady Honoria havia deixado uma mancha escura em Stormridge. O duque, que já era recluso, mergulhou em uma frieza ainda mais profunda. Ele não falava, não olhava para Ana, e a distância entre eles, que antes era uma muralha, agora parecia um abismo. Ana tentava se convencer de que era melhor assim, que a indiferença dele era uma proteção para seu próprio coração já tão confuso. Mas, no fundo, a frieza dele doía, uma pontada aguda que ela não conseguia ignorar. Os dias se arrastavam, pesados e silenciosos. Ana continuava suas lições com as meninas, mas sua mente estava inquieta. A ameaça velada de Lady Honoria, as palavras sobre histórias do passado e cláusulas de contrato que poderiam destruir a reputação de todos, pairavam no ar como uma nuvem escura. E o duque, tão fechado em si mesmo, parecia carregar o peso de um segredo que não queria compartilhar. Mas não era apenas a frieza de Dominique que a incomodava. Era a semente de dúvida que havia sido plantada em seu coração desde o desenho de Londres, desde o livro que apareceu em sua mesa, desde o chá quente em uma noite fria. Aqueles pequenos gestos, a atenção que ele lhe dava, não combinavam com um patrão distante. Não combinavam com a história de uma simples recomendação. Não, havia algo mais. E depois da aparição de Honoria, a necessidade de entender se tornou urgente. Ana não podia viver sob uma nuvem de mentiras, especialmente quando sua própria reputação e futuro estavam em jogo. Ela decidiu que precisava descobrir a verdade. Mas como? Não podia perguntar diretamente ao duque, que parecia mais uma estátua de gelo do que um homem. A única pessoa que talvez soubesse de algo era a senhora Davis, a governanta-chefe, que havia servido a família Rock por tantos anos. A senhora Davis era discreta, leal, mas Ana sentia que ela tinha um coração bom por trás daquela fachada séria. Uma tarde, Ana encontrou a senhora Davis na despensa, organizando potes de geleia caseira. A governanta estava um pouco curvada, e Ana se ofereceu para ajudar a alcançar os potes mais altos. Enquanto trabalhavam lado a lado, o cheiro doce de frutas e especiarias enchendo o ar, Ana tomou coragem. Senhora Davis, ela começou, sua voz baixa, quase um sussurro. Eu tenho uma pergunta sobre o duque. A senhora Davis parou, os olhos se estreitando um pouco, mas não com raiva, apenas com cautela. Sobre o duque? O que seria, senhorita Ana? Ana pegou um pote de geleia de amora, suas mãos tremendo um pouco. É sobre minha contratação. Eu fui informada de que vim para Stormridge por uma recomendação da senhora Albright, minha antiga patroa. Mas eu tenho uma sensação de que há mais. Ela hesitou, não querendo parecer intrometida, mas a necessidade de saber era maior. É que o duque, ele parece me conhecer, ou talvez me conhecia antes, de Londres. A senhora Davis suspirou, um som suave que Ana quase não ouviu. Ela olhou para o pote de geleia em suas mãos e depois para Ana, seus olhos velhos cheios de uma mistura de preocupação e resignação. Ah, senhorita Ana, ela disse, sua voz ainda baixa, mas com um tom de quem guardava um segredo há muito tempo. O duque, ele tem seus próprios caminhos. E sim, ele a conhecia. O coração de Ana saltou na garganta. Ele me conhecia? De Londres? Mas como? A governanta se encostou na parede como se o peso da revelação fosse demais para ela. Foi há anos, senhorita. Ele estava em Londres a negócios e viu a senhorita. Na rua, ouvi dizer. A senhorita estava cuidando de uma criança doente, sentada nos degraus de uma loja. Naquela época, o duque, ele estava muito mal. A guerra, Lady Honoria. Tudo havia o quebrado. Mas ele viu a senhorita. E ele disse que a senhorita parecia uma luz de bondade no meio da escuridão dele. Os olhos de Ana se arregalaram. Era o desenho. Era aquele momento. Mas Dominique, ele a vira?
A governanta continuou, sua voz um pouco mais firme agora. Ele não conseguiu esquecer. Por anos ele perguntou sobre a senhorita. Discretamente, é claro. Soube da sua história, da sua vida como governanta. E quando precisou de alguém para as sobrinhas, ele a procurou, senhorita Ana. Não foi uma recomendação. Foi ele. Ele a queria aqui, sempre a quis. A revelação atingiu Ana como um raio, não uma recomendação. Ele a procurara, ele a desejara. Por anos. A ideia era assustadora e avassaladora. Tudo se encaixava. O olhar intenso no pátio, os pequenos gestos de gentileza, a forma como ele a observava, a proteção sutil em sua voz quando Lady Honoria a insultou. Ele não era um estranho. Ele a havia caçado, a havia trazido para Stormridge com um propósito que ia além de ser apenas uma governanta para suas sobrinhas. Uma onda de emoções a invadiu. Raiva. Raiva por ter sido enganada, por ter sido manipulada. Sentia-se como uma peça em um jogo que não entendia. Mas por baixo da raiva havia algo mais. Uma estranha, assustadora atração. Ele a havia visto. Ele a havia notado em meio à multidão, em um momento de vulnerabilidade, e a havia procurado. A ideia de que ele a desejava mesmo antes de conhecê-la formalmente era uma verdade perigosa que ameaçava desmoronar todas as suas defesas. Ana mal conseguia respirar. A verdade tão esperada era muito maior e mais complexa do que ela poderia ter imaginado. O Duque de Windermere, o homem recluso e ferido, não era apenas seu patrão. Ele era um homem que a conhecia, que a observava, que a desejava há anos. E agora, sabendo disso, Ana sentia que o chão debaixo de seus pés havia desaparecido. A verdade, revelada pelas palavras baixas da Sra. Davis, atingiu Ana com a força de uma das tempestades de Stormridge. Ele a havia visto. Ele a havia procurado. Ele a desejava mesmo antes de conhecê-la formalmente. A ideia era uma mistura explosiva de raiva e uma atração assustadora que a fez tremer por dentro. Ana sentiu-se manipulada, como uma peça num jogo que não havia consentido em jogar. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela, uma parte que ela odiava admitir, sentiu um estranho calor. Uma sensação de ser vista, de ser importante, de uma forma que ninguém nunca a havia feito sentir. Ela passou o resto do dia e a manhã seguinte evitando o Duque a todo custo. Fingia estar ocupada com as meninas, com os livros, com qualquer coisa que a mantivesse longe de sua presença. Sentia que, se o olhasse agora, a verdade escorreria de seus olhos, e ela não estava pronta para isso. Não estava pronta para o confronto, nem para o turbilhão de emoções que a tomava. Mas Dominic Hawke não era um homem que ignorava o que acontecia em sua casa, ou, mais importante, o que acontecia com Anna Fletcher. Ele a havia observado por tempo demais para não notar a mudança. A forma como ela mantinha os olhos ainda mais baixos, como se apressava para sair de uma sala se ele entrasse, como sua respiração parecia ainda mais tensa perto dele. Ele sabia que ela sabia. E isso o fez sentir um aperto no peito, um medo gelado de que a verdade, que ele guardara por tanto tempo, agora a afastaria para sempre. Naquela tarde, Ana estava na biblioteca, tentando se concentrar na leitura de um volume antigo, mas as palavras dançavam em sua frente sem fazer sentido. O cheiro de papel e madeira não conseguia acalmar sua mente inquieta. De repente, uma sombra se projetou sobre a mesa. Ana ergueu a cabeça e seu coração disparou. Ele estava ali, parado na entrada da biblioteca, a silhueta alta e imponente, emoldurada pela luz fraca da tarde. Dominique não disse nada. Apenas a observou com aqueles olhos escuros e intensos, que agora pareciam carregar uma mistura de culpa e uma determinação férrea. Ana sentiu o ar ficar pesado, a tensão entre eles quase visível. Ela apertou as mãos na barra de seu vestido, sentindo o tecido macio e familiar, buscando uma âncora em meio ao turbilhão. Senhorita Fletcher. A voz do Duque era baixa, rouca, mas firme. Não era uma pergunta, mas um convite, ou talvez uma exigência, um desafio. Ana respirou fundo, tentando controlar o tremor em sua voz. Excelência.
A senhora Davis é uma mulher de poucas palavras, mas de grande lealdade, ele disse, dando um passo lento para dentro da sala. Seus olhos não deixavam os dela, e Ana sentiu que ele via cada nervo exposto em seu corpo, cada batida descompassada de seu coração. Mas parece que desta vez ela falou mais do que devia. Ana sentiu o rosto corar. Era isso, o confronto. Ela apenas confirmou o que eu já desconfiava, Excelência. Sua voz saiu mais forte do que ela esperava, e havia uma pontada de raiva nela. Que minha contratação não foi uma simples recomendação. Dominique parou a poucos passos dela. A proximidade era demais, e Ana sentiu um calor estranho subir por seu corpo, uma mistura perigosa de atração e indignação. Ele parecia ainda maior, ainda mais poderoso naquela proximidade. Não, ele admitiu, a voz grave. Não foi. Ele hesitou, e Ana viu uma vulnerabilidade rara em seus olhos, um vislumbre da dor que a senhora Davis havia mencionado. Eu a vi em Londres, senhorita Fletcher, há anos. Ana sentiu um frio na barriga. Eu me lembro daquele dia, ela sussurrou, a imagem da pequena Emily doente, dela mesma ajoelhada nos degraus, vívida em sua mente. Mas eu não o vi. Eu a vi. Ele confirmou, dando mais um passo, diminuindo a já perigosa distância entre eles. Hannah inclinou a cabeça para trás para poder encará-lo, e o movimento fez seu pescoço doer. A forma como cuidou da criança, a forma como parecia forte e gentil em meio ao caos da rua. Eu não conseguia esquecê-la. Ele fez uma pausa, e o silêncio entre eles foi preenchido com a intensidade de seus olhares. Ana sentiu sua respiração suspensa, o ar parecendo denso e carregado. Eu a procurei, senhorita Fletcher, ele continuou, a voz quase um murmúrio, mas cada palavra pesava. Discretamente por anos. Eu queria que você viesse para Stormridge, não apenas como governanta para minhas sobrinhas, embora você seja impecável nisso. Eu a queria aqui. Eu a desejava aqui antes mesmo de contratá-la. A confissão o atingiu com a força de um soco. Ana sentiu uma onda de emoções. A raiva pela manipulação ainda estava ali, forte e amarga. Como ele pôde fazer isso? Trazê-la para sua casa sob falsos pretextos? Mas por baixo da raiva havia uma emoção mais profunda, mais perigosa. A atração que ela vinha tentando lutar contra explodiu dentro dela, uma chama violenta que a fez sentir seu corpo formigar. Ele a desejava. Por anos, ele a havia visto de verdade quando ninguém mais a via. Era uma sensação de traição, sim, mas também de ser singularmente desejada, de ser o foco de um homem tão recluso e poderoso. Era assustador e, ao mesmo tempo, incrivelmente sedutor. Ana sentiu que estava se afogando em seus olhos, que pareciam pedir por uma compreensão que ela não sabia se podia dar. Excelência, ela conseguiu dizer, sua voz um fio. O senhor não tinha o direito. Talvez não, Dominique concordou, e havia uma dor genuína em seus olhos. Mas eu não podia deixá-la ir. Não podia suportar a ideia de não tê-la por perto, depois de tê-la encontrado. E agora que você sabe, eu temo que vá embora. Ele estendeu uma mão lentamente, como se pedisse permissão, e seus dedos roçaram a pele exposta do braço de Ana. Foi um toque leve, quase um acidente, mas um choque elétrico percorreu o corpo dela, fazendo-a prender a respiração. A tensão romântica era esmagadora, e Ana sentiu uma mistura de medo e um fascínio avassalador. Ela se sentia manipulada, sim, mas também profundamente, perigosamente vista e desejada por um homem que carregava o mundo em seus ombros. E a ideia de que ele temia perdê-la, de que a desejava tanto, era a verdade mais perigosa de todas. A verdade da confissão de Dominique ainda ecoava nos ouvidos de Ana, um trovão que a deixou atordoada. Ele a queria, ele a buscara. A raiva e a atração se misturavam em um turbilhão perigoso em seu peito. Ela tentou evitá-lo, se esconder na rotina, mas o ar em Stormridge parecia carregado, e o olhar dele, mesmo quando ela não o via, parecia persegui-la. A tensão entre eles era tão densa que podia ser cortada,
uma corda esticada prestes a arrebentar. Então, a tempestade veio. Não uma chuva comum, mas uma fúria da natureza, uma das mais violentas que Ana já vira. O céu escureceu ao meio-dia. O vento uivava como um monstro faminto, sacudindo a mansão em seus próprios alicerces. As janelas chacoalhavam, a chuva batia com força contra os vidros e os raios rasgavam o céu, iluminando a paisagem desolada de Storm Ridge em flashes assustadores. A propriedade parecia isolada do mundo, uma ilha em meio a um mar de caos. Foi no meio daquela confusão que o desespero atingiu a casa. Clara, a sobrinha mais nova de Dominique, uma menina de apenas 7 anos, começou a tossir sem parar. A princípio, Ana pensou ser apenas um resfriado, mas em poucas horas o rosto da menina ficou vermelho, sua respiração ofegante e seu corpo febril. A senhora Davis, com sua experiência de anos, balançou a cabeça, preocupada. A febre estava alta demais. Ana sentiu o pânico gelar seu estômago. Ela correu para o quarto de Clara, onde a menina se contorcia na cama, os olhos vidrados. A tempestade lá fora só piorava, tornando qualquer ajuda externa impossível. Elas estavam sozinhas. Dominique, alertado pela agitação, apareceu na porta do quarto. Seu rosto, já sério, empalideceu ainda mais ao ver a sobrinha. A frieza que o envolvia desde a visita de Lady Honoria pareceu rachar, revelando uma preocupação nua e crua. Ele não era apenas o Duque, era um tio apavorado. O que aconteceu? Sua voz estava rouca, e ele se aproximou da cama, seus olhos escuros fixos na criança. Ana nunca o vira tão vulnerável. É a febre, Excelência. Ana respondeu já pegando um pano molhado para a testa da menina. Está muito alta. Precisamos tentar baixá-la. Ali, naquele quarto pequeno e sufocante, em meio ao rugido da tempestade e ao gemido da criança doente, as barreiras entre Ana e Dominique caíram. Eles foram forçados a trabalhar juntos, lado a lado, em uma dança de urgência e desespero. Ana, com seus conhecimentos de ervas e suas mãos gentis, cuidava da menina. Dominique, com sua força e sua presença imponente, trazia água quente, cobertores, o que quer que Ana pedisse. O espaço era apertado. Seus corpos se roçavam a cada movimento. Em um momento, Ana se abaixou para pegar uma bacia e a mão de Dominique, que estava segurando o pulso febril de Clara, encostou na dela. Foi um toque rápido, mas elétrico, que fez um arrepio percorrer o corpo de Ana. Ela sentiu o calor da pele dele, a aspereza de seus dedos, e por um segundo o mundo pareceu parar. O rugido da tempestade lá fora, o gemido da criança, tudo sumiu, restando apenas a faísca daquele contato. A respiração de Ana ficou suspensa, e ela teve que se esforçar para não olhar para ele, para não deixar que seus olhos se encontrassem. Ele não disse nada, mas Ana sentiu o peso de seu olhar sobre ela, um olhar que não era mais de patrão para empregada, mas de 2 seres humanos ligados por um propósito urgente. Ele a observava enquanto ela falava suavemente com Clara, enquanto trocava os panos molhados, enquanto tentava fazer a menina beber um pouco de chá de ervas. Ele via sua coragem, sua resiliência, o carinho genuíno que ela sentia pela criança. Dominique, por sua vez, mostrava uma faceta que Ana nunca imaginara. Sob a fachada fria, havia um amor profundo pelas sobrinhas. Seus olhos, que antes eram distantes e atormentados, agora brilhavam com uma dor e um medo que ela reconheceu. Ele era um homem quebrado, sim, mas não de alma. Sua dor vinha do medo de perder, do medo de que a desgraça que ele acreditava carregar pudesse atingir aqueles que amava. Em um momento, Clara tossiu com tanta força que Ana temeu o pior. Ela segurou a menina, tentando acalmá-la, e sentiu Dominique se aproximar por trás. Ele colocou uma mão grande e firme no ombro de Ana, um gesto de apoio silencioso, mas que a fez sentir uma força estranha a invadi-la. Seus corpos estavam próximos, ombro a ombro, respirando o mesmo ar pesado do quarto. A tensão era quase esmagadora, mas em meio ao caos, Ana sentiu uma estranha paz, uma sensação de que eles estavam juntos naquilo, uma união silenciosa que a fez prender a respiração. A tempestade rugia lá fora,
Mas dentro do quarto, as fachadas caíam. Ana viu o amor de Dominique por sua sobrinha, a dor em seus olhos quando a febre não baixava. E ele, Ana sabia, a via não mais como uma governanta, mas como uma mulher forte, corajosa, que não fugia do perigo. Naquele momento de calamidade, a humanidade um do outro estava exposta, vulnerável, e uma conexão profunda, mais do que qualquer palavra poderia expressar, começou a se formar entre eles. Eles eram apenas Ana e Dominique, dois corações unidos pelo medo e pela esperança pela vida da pequena Clara. A manhã chegou a Storm Ridge com uma luz pálida e uma quietude pesada, uma paz estranha depois do rugido da tempestade e do desespero da noite. Clara, pequena e frágil, finalmente dormia um sono tranquilo. A febre tinha baixado e sua respiração, antes tão difícil, agora era suave e regular. Ana sentiu um alívio tão grande que suas pernas quase cederam. Ela estava exausta, cada músculo do corpo doía, mas seu coração estava leve com a melhora da menina. Dominique ainda estava no quarto, sentado numa cadeira de madeira perto da cama da sobrinha. Seus ombros estavam curvados, o rosto cansado e pálido sob a luz fraca. Os olhos dele, que Ana vira tão cheios de dor e medo na noite anterior, agora carregavam uma melancolia profunda, mas também um alívio silencioso. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma única noite. Ana se aproximou dele, devagar, o silêncio entre eles pesado de tudo o que haviam passado. O cheiro de chuva e de suor ainda pairava no ar, um lembrete da batalha vencida. Ela sentou-se na cadeira à frente dele e seus olhos, cansados, se encontraram. Não havia mais a barreira de patrão e empregada, apenas duas pessoas que haviam lutado lado a lado. Ela vai ficar bem, Excelência, Ana sussurrou, sua voz rouca de cansaço. Dominique assentiu, mas não conseguiu esconder o tremor em suas mãos quando as apertou. Eu temia o pior, senhorita Fletcher. Mais uma vez, eu sempre estrago tudo. Ana sentiu um aperto no peito ao ouvir a dor em sua voz. O senhor não estragou nada, Excelência. O senhor a ajudou. Nós a ajudamos. Ele ergueu os olhos para ela, e Ana viu a vulnerabilidade nua neles, uma ferida aberta que ele nunca mostrava. Você não entende, ele disse, sua voz ainda um sussurro, quase inaudível. Eu trago desgraça, a guerra, o casamento rompido, tudo. As pessoas que se aproximam demais de mim, elas se machucam. Eu tenho pesadelos, Ana. Pesadelos que me acordam todas as noites, me lembrando de tudo que perdi, de tudo que eu sou. Aquelas palavras tão baixas e sinceras atingiram Ana com força. Era a confissão que a senhora Davis havia sugerido, a dor que ela já havia percebido. Ele acreditava que era quebrado, que era perigoso para qualquer um, e a compaixão que ela sentia por ele se tornou ainda mais forte, mais urgente. Ela sentiu uma vontade incontrolável de alcançá-lo, de tocar seu rosto, de dizer-lhe que ele estava errado. Eu entendo, Excelência, Ana respondeu, sua própria voz tremendo ligeiramente. Ela hesitou, mas a vulnerabilidade dele a encorajou a abrir seu próprio coração. Eu entendo o medo de perder tudo. Eu também. Eu não tenho família, não tenho um dote. Minha reputação é tudo que eu tenho. Um deslize, um erro, um sentimento errado. E eu estaria arruinada. Não teria para onde ir, ninguém para me ajudar. Eu vivo com o medo constante de que um passo em falso possa me destruir. Dominique a olhou com uma intensidade que a fez prender a respiração. Era como se ele estivesse vendo a alma dela, a solidão que ela carregava, os medos que a perseguiam. Seus olhos escuros pareciam brilhar com uma compreensão profunda, uma conexão silenciosa que transcendia as palavras. Ele estendeu a mão devagar e Ana sentiu o coração disparar. Ele não a tocou. Apenas colocou a mão sobre a dela, que repousava no joelho. Foi um toque leve, mas elétrico, que enviou um choque quente por todo o corpo de Ana. A pele dele era áspera, quente, e a sensação de seus dedos longos e fortes sobre os dela a fez sentir um formigamento que era perigoso e maravilhoso ao mesmo tempo.
Era uma promessa silenciosa de compreensão, de apoio, de que eles não estavam sozinhos em seus medos. Ana sentiu os olhos marejarem e o ar ficou ainda mais denso entre eles. O olhar de Dominique, antes tão fechado, agora estava aberto, cheio de uma fome, de um desejo que ela reconhecia, porque era o mesmo que ela sentia. Ele se inclinou muito lentamente, seus olhos fixos nos lábios dela, e Ana sentiu sua própria respiração suspensa. O corpo dela se inclinou em resposta, um movimento involuntário, atraído para ele como uma mariposa para a chama. Ele estava perto demais, perto o suficiente para que ela sentisse o calor de sua pele, o cheiro dele, a respiração dele em seu rosto. O coração de Ana batia tão forte que ela achou que explodiria. Ela queria que ele a beijasse, queria se perder naquele momento, naquela conexão avassaladora. Mas então as palavras de Lady Honoria ecoaram em sua mente. A ruína, o escândalo, a vida de Elizabeth, a governanta arruinada, veio à tona como um fantasma. O medo, aquele medo antigo e poderoso que ela cultivara por tantos anos para se proteger, a atingiu como um raio. Era uma tentação perigosa demais, uma ponte que ela não podia se permitir cruzar. Ana recuou, um movimento quase imperceptível, mas que quebrou a magia do momento. Ela puxou a mão da dele, o contato se desfez, e o calor que havia se acendido entre eles pareceu se apagar, deixando-a com um frio ainda maior. Ela abaixou os olhos, incapaz de encará-lo, sentindo-se uma covarde, mas incapaz de lutar contra o pânico que a invadia. Aquele momento de intimidade avassaladora havia se quebrado. Eles haviam começado a construir uma ponte de confiança, um lugar onde podiam ser vulneráveis um com o outro. Mas o medo de Ana ainda era poderoso demais. Ela se apegou à segurança de sua fuga emocional, à barreira que ela havia erguido entre ela e o mundo. Não podia arriscar tudo. Não podia. O preço era alto demais. E com o coração partido pela própria decisão, Ana sabia que precisava fugir, antes que fosse tarde demais para se salvar. A ponte de confiança que Ana e Dominique haviam começado a construir desmoronou com o medo que a invadiu. O quase beijo, o toque elétrico, a vulnerabilidade compartilhada, tudo isso, em vez de aproximá-los, a empurrou para trás, para o precipício do pânico. Aquele momento íntimo que deveria ter sido um alívio, tornou-se a prova final de que ela estava perdida. Ela estava se apaixonando por ele, por Dominique Hawke, o duque recluso, o homem que ela não podia ter. A memória das palavras de Lady Honoria, os comentários venenosos sobre histórias do passado e as ameaças de arruinar reputações ecoavam na mente de Ana como um alerta sombrio. Não era apenas o próprio coração que estava em perigo, mas a vida de Dominique, a estabilidade de Stormridge. Se ela ficasse, se deixasse o amor crescer, seria o fim de tudo para os dois. Ela se via como um veneno, uma distração que traria desgraça para um homem que já carregava tantas cicatrizes. Naquela noite, Ana não conseguiu pregar os olhos. Cada batida de seu coração era um tambor que gritava fuga. Ela revivia a imagem de Elizabeth, a governanta arruinada, a caixa de papelão na rua, o fim de tudo. Ela não podia arriscar. Não podia ser a causa da destruição de Dominique, nem da sua própria. A única forma de se proteger, a única forma de proteger o duque e as meninas que ela tanto amava era ir embora, sumir. Como sempre havia feito, invisível. A decisão, embora dolorosa, trouxe uma estranha clareza. Era o caminho mais seguro, o único caminho que ela conhecia. Com as mãos trêmulas, mas uma determinação fria no peito, Ana começou a arrumar suas poucas coisas. Seus livros, seus preciosos tesouros, foram cuidadosamente colocados de volta na pequena mala. Cada objeto guardado era um adeus silencioso. Ela se moveu pelo quarto na ponta dos pés, o coração apertado, sentindo o peso daquela despedida. Olhou para a cama de Clara, para os brinquedos das meninas espalhados, e uma dor aguda a invadiu. Deixá-la seria como arrancar um pedaço de si mesma. Mas ela tinha que ser forte. Tinha que ser a Anna Fletcher que controlava suas emoções, que não se deixava levar por sonhos proibidos.
Enquanto a madrugada fria começava a espiar pelas janelas, tingindo o céu de um cinza pálido, Ana sentou-se à sua pequena escrivaninha. Pegou uma pena e um papel, o pergaminho branco parecendo zombar da tempestade de sentimentos dentro dela. Tinha que escrever. Uma carta formal de demissão. Nada de explicações, nada de emoções. Apenas as palavras frias e concisas que uma governanta deveria usar. Sua mão tremia tanto que a tinta manchou um pouco o papel. Excelência, ela começou, a palavra saindo amarga em sua mente. Sirvo-me da presente para informar minha imediata demissão do cargo de preceptora de suas sobrinhas. Agradeço a oportunidade e peço que aceite minhas desculpas pela inconveniência. Ela não podia escrever que o amava, que estava fugindo porque não suportava a ideia de perdê-lo, de arruiná-lo. Não podia escrever sobre o calor dele, sobre o olhar que havia. Não podia escrever sobre o medo que a consumia. Não podia escrever sobre nada que fosse pessoal, que fosse verdadeiro. Era um ato de autoproteção desesperada, uma muralha final. Dobrou a carta com cuidado, selando-a com cera, como se estivesse selando seu próprio coração. Deixou-a sobre a escrivaninha, um ponto branco contra a madeira escura, um atestado de sua partida. Quando o sol ainda não havia nascido de todo, Ana escorregou para fora de seu quarto. A mansão estava silenciosa, os corredores escuros e frios. Cada passo era um esforço. Cada ruído a fazia prender a respiração, temendo que alguém a visse, que alguém a parasse. Ela carregava a pequena mala, o peso dos livros e das lembranças parecendo imenso. Chegou ao hall de entrada, o mesmo lugar onde o Duque a havia carregado em seus braços sob a tempestade. Aquele momento tão avassalador agora parecia um sonho distante, um engano de sua própria mente. Deu uma última olhada para a grande escadaria, para as sombras que pareciam se esticar em direção aos aposentos de Dominique. Sentiu uma pontada de dor no peito, uma despedida silenciosa e sem esperança. A porta principal rangeu levemente quando ela a abriu, revelando o ar gelado da manhã e a promessa de um dia nublado. Um cocheiro, contratado discretamente na noite anterior, esperava com uma pequena carruagem. Seu destino, a estalagem mais próxima, a algumas horas de Storm Ridge, onde ela pegaria uma diligência para qualquer lugar que a levasse para longe dali. Para longe do Duque, para longe de seu próprio coração. Ana virou as costas para Storm Ridge, para as colinas que pareciam engolir a mansão, para o homem que a havia visto de verdade e que agora ela deixava para trás. As lágrimas que ela havia segurado por tanto tempo ameaçaram cair, mas ela as engoliu, dura. Era sua escolha, a única que ela acreditava ter. Fugir era sua única salvação, mesmo que isso significasse quebrar seu próprio coração em pedaços. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.